Fala, turma, beleza? Muito prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco aqui da minha vivência prática, né, dessa frente aqui de Outbound. A gente vai bater um papo aqui de 30, 40 minutos no máximo sobre essa frente. Vou compartilhar aqui, ou partilhar com vocês, na verdade, né, toda a minha vivência, principalmente prática, para que vocês possam aplicar, né, isso na realidade de cada um. Eu, particularmente, né, considero que o Outbound é o responsável por eu ter toda a musculatura de vendas que eu tenho hoje. Eu vi no one-on-one, né, com o nosso mentor aí também, CEO do grupo VORP, Augusto de Moraes, que PDR, que é a nomenclatura técnica, né, que se dá para o profissional que faz a prospecção ativa, era o caminho. Então, desde que ele me deu esse direcionamento, esse conselho, eu mesmo sem entender no primeiro momento, eu procurei aplicar aquilo e fazer o máximo que eu podia nas condições que eu tinha nessa frente de outbound, que sem nenhum tipo de romantismo, é bem desafiador, é bem desgastante, mentalmente é muito cansativo, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: se eu consigo performar nessa frente de outbound, se eu consigo entregar resultado, por mais que, né, seja desafiador, por mais que seja difícil, por mais que em vários momentos eu sinta aquele frio na barriga, eu queira chutar o balde, né, como a gente fala aqui, mais para o Nordeste, eu tenho que entender que se eu performar nesse contexto, se eu performar nessa frente, eu tenho, digamos assim, as minhas possibilidades de performar em outros contextos potencializadas, porque, na minha modesta opinião, é o cenário mais adverso, de fato, mais desafiador, que nos demanda mais inteligência emocional, resiliência, disciplina, né, e tudo aquilo que a gente sabe que é necessário para que um vendedor de alta performance ele possa entregar resultado. Então, eu acho importante a gente fazer esse balizamento, a gente fazer essa aterrissagem, e saibam que, por mais desafiador que seja, é possível entregar resultado, é possível virar contrato, é possível fechar a venda dentro desse canal de outbound. Evidentemente que a gente vai ter que entender como, né, isso se faz, e é isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês de maneira muito aplicada, tá? De maneira muito prática. Existe uma enormidade de conteúdo aí na internet gratuito, disponível, né, sobre ferramentas, sobre criação de listas, sobre técnicas, né, a serem utilizadas. Então, com o direcionamento que vocês terão a partir dessa aula, imagino que vocês serão até mais assertivos, né, em relação a qual conteúdo, né, vocês vão estar consumindo, quais pessoas talvez vocês vão estar se referenciando para potencializar ainda mais, né, esta habilidade, né, em cada um de nós, né, que é conseguir performar nesse canal de vendas chamado Outbound, beleza? Então, vou compartilhar aqui uma tela rapidinho aqui com vocês, vai ser do zero mesmo a construção aqui, como eu falei, de maneira prática, de maneira aplicada, para que a gente possa extrair o máximo desse momento aqui e eu possa agregar aí para a jornada de vendas de cada um, beleza? Vamos lá. Em primeiro lugar, para até uniformizarmos, né, aqui o entendimento, imagino que possa haver pessoas aqui nesta primeira turma com diferentes níveis, né, de conhecimento, de consciência. Então, não custa nada nós lembrarmos, né, ou fazermos a diferença do outbound, do inbound, né? Então, o nosso papo, né, aqui é sobre esta frente, né, de outbound. Out vem de saída, né? Se a gente for traduzir aqui a palavra na sua raiz, e in vem de entrada. Eu até brinco, né? Não sei se tem alguém aqui que trabalha nessa frente de SDR, né? A gente tem essa brincadeira sadia, né? Que o SDR, ou esse profissional aqui que trabalha nessa frente do inbound, né? Que seria o SDR. Ele é um profissional herbívoro, e o cara que trabalha na frente do outbound, né? Que seria o BDR, ele é um cara carnívoro, né? Porque ele é aquele cara caçador, ele precisa, né, ter essa skill, essa habilidade, digamos assim, construída para que ele possa ser esse cara caçador, esse cara hunter, né, como falamos. Então, o BDR é esse cara que vai sair, que vai gerar a oportunidade, que vai buscar a oportunidade, que vai criar a oportunidade, né, dentro dessa frente, que a gente conhece basicamente como cold call, né, que é o nome bonitinho, técnico também, que é pegar aquela ligação, o telefone, ligar para determinadas empresas ali dentro de um ICP,
previamente definido por nós, beleza? Então, a gente vai tratar sobre essa frente do outbound, né, que é essa busca ativa pela oportunidade, diferentemente do inbound, que existem vários, digamos assim, formas, né, de você atrair, daí a entrada, né, de você atrair a demanda. Você pode fazer tráfego, você pode patrocinar eventos, você pode, por exemplo, fazer parcerias, por exemplo. Então, são múltiplos canais, né, ou múltiplos funis, digamos, múltiplas frentes, né, dentro desse canal inbound, né, que vai fazer que a demanda chegue até o teu negócio. Aqui não, o outbound a gente vai sair atrás dessa demanda. Então, primeiro diferencial que eu acredito que faça sentido a gente assentar é exatamente isso, beleza? Então, depois de feito essa diferença, né, quais que são, digamos assim, os principais momentos da prospecção ativa, né? Quais que são as principais etapas que a gente precisa levar em conta, beleza? E são basicamente três etapas. Primeira etapa, etapa do planejamento. Primeira etapa do planejamento. Segunda etapa da segmentação. Não, e criação de listas. E aí vemos para a terceira etapa. Terceira etapa de pesquisa individual. Só fazendo um disclaimer, né? Fazendo um retrocesso aqui rápido. Eu, inclusive, estava pensando sobre isso e acabei deixando passar batido, né? Para ficar bem claro aqui a diferença entre um e outro, né? Geralmente isso vem até ali no livro do Aaron Ross, Receita Previsível, né? Que ele associa ou ele compara o outbound a uma pesca de arpão, né? Uma pesca de arpão, uma pesca ali em menor volume, mas com maior assertividade, diferentemente do inbound, que ele assemelha ali a uma pescaria de rede, né? Que acontece em maior volume, mas evidentemente, né, eu que não sei quantos aqui, mas eu tive essa vivência prática, eu sei que mesmo que você defina um rio, tenha a rede apropriada, defina, né, o tipo de peixe a ser pescado, você não vai trazer em cada lance, né, em cada estratégia, em cada momento de pesca, só o peixe que ele é, digamos, necessário, que ele é desejável, né, você traz outras coisas que não fazem sentido, por isso ser necessária a figura do SDR, que é quem vai fazer essa seleção entre o que faz sentido e o que não faz sentido. Já no outbound, não. No outbound você define o peixe, né, ou a oportunidade que você quer mirar, e você com assertividade vai buscando cada um individualmente. Aí, evidentemente, você vai ter um menor volume, mas vai ter uma maior assertividade. Né? Se falarmos aqui também de perspectiva, né, monetária, digamos, o inbound, né, ele é um canal, digamos, que te demanda um maior investimento no primeiro momento. O outbound ele já te demanda um menor investimento. De verdade, você com um telefone, estratégia e força de vontade, você consegue gerar oportunidades dentro desse canal, beleza? Então, voltando aqui para as etapas a serem observadas. Primeira etapa, planejamento. O que seria o planejamento, né? E aqui são três momentos, digamos assim, mais teóricos, mas que são bem importantes para que nós tenhamos sucesso nessa frente. A primeira etapa, imagino que seja a mais teórica até, mas que é muito importante a gente entender isso daqui e aplicar, evidentemente, isso aqui. Né? Então, a primeira etapa do planejamento é onde, vou colocar aqui 1.1, né, para fazer referência ao primeiro ponto, é onde a gente vai definir, por exemplo, que nós entendemos como definição da qualidade padrão. E o que seria a qualidade padrão? Né? A qualidade padrão são, digamos, alguns critérios que nós iremos pré-definir para que, uma vez gerado, né, aquele conjunto de empresas, a partir do Google Maps, por exemplo,
né, por intermédio de uma ferramenta de automação chamada de Phantom Buster. Inclusive, na aula que não vai dar para eu fazer essa simulação, mas eu posso gravar um vídeo para mandar para vocês. Mas, por exemplo, uma possibilidade é eu gerar lista a partir do Google Maps, por intermédio dessa ferramenta chamada de Phantom Buster. E aí, aquela primeira lista, ela vai ser uma lista, digamos, extremamente crua, né, que falamos, extremamente desqualificadas, por assim dizer. Então, é importante que eu já tenha previamente definido algumas informações que são necessárias para que eu possa, digamos, passar esta lista, né, sob esta peneira ou por esta peneira, por esses filtros, e aí validar se faz ou não sentido eu continuar empregando tempo e energia em cada uma daquelas empresas. Como assim, né? Digamos que a gente vai baixar uma lista de contatos a partir do Google Maps de, por exemplo, restaurantes, certo? Restaurantes em Fortaleza, né, que é de onde eu falo. Então, dentro dos critérios a serem definidos, né, eu poderia trazer critérios institucionais, critérios de contato e critérios estratégicos, certo? Então, critérios institucionais, critérios de contatos, ou filtros, né? Posso colocar assim, de contatos, e filtros estratégicos, certo? Isso aqui antes mesmo de eu gerar a lista, tá, pessoal? Eu defino essa qualidade padrão. Evidentemente que quanto mais informações eu sei que há ou pode haver, né, de cada segmento em particular que eu vou prospectar disponível, público, mais rigor eu posso ter nesses critérios aqui, ou nesses filtros, né? Quanto menos, por exemplo, indústrias, né? Indústrias eu poderia olhar com uma flexibilidade maior, ou ter uma flexibilidade maior. Por quê? Porque a indústria é um mercado, por exemplo, não se digitaliza tanto há muito tempo, né? Então isso tem acontecido há de uns 5 anos para cá, né? Que as indústrias se voltaram mais para o digital, entendendo como podem vender através dele ou mesmo dele próprio, certo? Então, a depender do mercado que eu esteja trabalhando, eu posso ter maior ou menor rigor na definição desses filtros. Porque qual que é a ideia? A ideia aqui é eu começar a fazer um primeiro processo de peneira, né? De depuração dessa primeira lista que eu gerei. Certo? Isso daqui no primeiro momento pode fazer parecer que nós estaremos perdendo tempo, mas na verdade não é. Evidentemente que a gente pode trazer para o agora, né, inclusive um outro conceito que é muito importante dentro dessa frente, que é o conceito de hora de ouro, de hora de prata, hora de bronze, né, que tem lá no livro do Jeb Blount, né, Prospecção Fanática, que é um manual para quem deseja realmente se profissionalizar nessa frente, que é onde ele vai trazer direcionamentos, né, acerca de como que você pode, de quais horários do dia, né, você vai estar fazendo determinadas atividades. Por exemplo, esse trabalho aqui que a gente está desenvolvendo seria um horário para você estar fazendo na hora de ouro, muito pouco na hora de prata. Né, seria muito mais na hora de bronze, que está no final de semana, por exemplo, certo? Mas, voltando aqui ao ponto, né, definição da qualidade padrão, né, exatamente a qualidade que você vai previamente definir para que, uma vez gerada aquela primeira lista, você entenda quais empresas faz sentido você avançar com elas no seu trabalho de inteligência comercial e quais empresas que você já vai descartar, você já vai deixar pelo meio do caminho, porque não vão ter atendido aquele critério, né, ou aquela qualidade padrão que você previamente definiu, beleza? Então, vamos voltar aqui para o exemplo dos restaurantes, né? Então, você definiu que é necessário que você tenha o nome, é necessário que você tenha acesso ao cartão CNPJ, e é necessário que você tenha, por exemplo, a cidade, né? Acesso à cidade. Isso é só a título de exemplificação, tá, senhores? Já na frente de contatos, o que é que você poderia ter definido, né? Nome, SDKs, né? Stakeholders. Além disso, telefone. Evidente que aqui vai ser um telefone público, né? Telefone. E, hipoteticamente, e-mail. Hipoteticamente. Já na frente estratégica, você vai ter definido, por exemplo, você precisa ter presença digital, ou a empresa, né, precisa ter presença digital, ou seja, site, Instagram, um site, um Instagram,
certo? Além disso, se fosse restaurantes, por exemplo, precisa, vamos supor, ter delivery. Pronto, delivery. Beleza. Então, aqui eu defini a minha qualidade padrão dentro desse primeiro exemplo, beleza? Ó, todas as empresas geradas a partir dessa primeira lista, né? Geradas a partir nesta primeira lista, na verdade, precisam estar com, em relação a filtro institucional, nome, correto? CNPJ e a cidade, certo? Cidade. Além disso, eu preciso ter já o contato ou o nome, na verdade, né, dos decisores, o telefone da empresa e o e-mail. E isso, né, dentro do filtro de contatos, né? Dentro do filtro estratégico, eu preciso ter a presença digital e essas empresas ou esses restaurantes precisam fazer um trabalho de delivery, beleza? E aí, ok, digamos que eu gerei nessa lista, né, a partir do Phantom Bust e tal, digamos que eu gerei 300 empresas, certo? 300 empresas. Aí vão estar lá, todas lá no meu Sheets, né, na minha planilha, que o Phantom Bust já traz ali, e aí eu vou validar quais das empresas estão com o nome, quais das empresas estão com o nome, na verdade, do stakeholder. Eu vou ter que enriquecer dentro da própria planilha, né, assim como o telefone, juntamente com a presença digital, o Phantom Bust também já traz. Caso ele não traga, eu tenho que, né, fazer um trabalho de hunter ali rápido para ver quais empresas têm ou não essas outras informações. E aí, digamos que das 300, 200 atenderam a minha qualidade padrão e 100 não. Então, essas 100 já vão ficar pelo meio do caminho e as 200, por exemplo, iriam ser encaminhadas, por exemplo, para um meu CRM. Vamos colocar assim que você já tivesse um CRM aí para você trabalhar dentro dele todo esse trabalho de prospecção, beleza? Então, essa é a ideia da definição da qualidade padrão. Um outro ponto é o que? É a segmentação e geração de listas, que seria o como, né? Nós criaríamos aqui essa primeira lista, beleza? Ponto 2, segmentação e criação de listas. Que aí, para isso, a gente poderia se valer de ferramentas de automação e ferramentas de Big Data, né, que falamos. Ferramentas de automação e ferramentas de Big Data. Beleza? A gente vai se ater a essa frente aqui, que aqui a gente vai trazer, por exemplo, o Phantom Buster, que é a que eu te falei para vocês, né? Phantom Booster, né? E tem também outra ferramenta de automação que é a Qualifiquei. Qualifiquei. O que é a ferramenta de automação, né? Basicamente assim, ó, como que era feito o trabalho de criação de listas, né, há um tempo atrás? Você ia no Google Maps ou no próprio Google, colocava restaurantes em Fortaleza, beleza? Aí o Google te trazia algumas sugestões, você ia no Google Maps, né, no link lá Maps, e aparecia lá aquela sugestão de restaurantes em Fortaleza, dentro daquele raio que você delimitou. Então, já ali no próprio Google Maps, né, por conta do Google Meu Negócio, já havia ali o nome da empresa, tem ali o telefone, tem o endereço, e tem, às vezes, um site, um Instagram, né, já lá dentro do Google Meu Negócio. Aí, manualmente, você ia pegando o nome daquelas empresas, digo, você era como era feito, né? Eu não cheguei a fazer esse tipo de trabalho, imagino que daria e dá um trabalho absurdo. Mas ia pegando uma a uma as empresas e jogando no Excel, na planilha, né? Nome, telefone, endereço e site. Estão uma a uma. A ferramenta de automação, ela te permite fazer esse trabalho que era feito de maneira manual, de maneira automática. E aí isso você ganha uma escala, né? E você ganha tempo também para focar em outras frentes, beleza? Então, você pega o link do Google Maps, depois eu vou gravar um vídeo para vocês, joga dentro do Phantom Buster, por exemplo, né? E ele próprio se encarrega de fazer essa extração, né, automática das listas e te traz já todas dentro de uma planilha. Aí dentro dessa planilha, após dessa planilha, você continua aquele trabalho de mineração, né? Aquele trabalho de enriquecimento, beleza? Então, primeiro passo, definir a qualidade padrão, são isso aqui. Segundo passo,
pesquisa, pesquisa individual, que aí é por intermédio da ferramenta de automação. Big Data não vai entrar agora, por hora, agora na discussão, beleza? O Phantom Bust é o principal deles. Seria um Phantom Bust, por exemplo, que ele iria me trazer aquelas 300 empresas, certo? Que eu trouxe como exemplo aqui, ó. O Phantom Bust me traz as 300 empresas, entre aspas, cruas, né? E aí, uma vez que ele me traz essas empresas, eu vou, digamos, passá-las pelo crivo da qualidade padrão que eu defini previamente. Só vai avançar quem se enquadrar dentro daquela qualidade padrão que eu previamente defini, beleza? E o terceiro e último passo, e não menos importante, é a pesquisa individual, né? Por exemplo, qual que era o meu processo, né? Qual que eu fazia nessa frente de pesquisa individual aqui? Inclusive, a gente tem um nome cômico, né, dentro do nosso contexto comercial, que é o serial killer, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa RR Restaurante. Restaurante lá. Então, essa empresa, ela passou na minha qualidade padrão, ela avançou para dentro do meu CRM, por exemplo, né? E eu tô lá no processo de pesquisa individual. O que é que eu, Rafael, sempre fazia, né? Eu pegava a presença digital da empresa, o site, quando tinha, né? Quando tinha site, que na verdade era para sempre ter site, né? Às vezes podia acontecer um ou outro erro, mas eu pegava o site, por exemplo, que eu estou dentro da pesquisa individual, né? O nome já sugere. Olhando empresa por empresa de maneira rápida, não é com tanto tempo empregado em cada empresa, não, mas olhando empresa a empresa para criar um trabalho ainda mais assertivo, né, de inteligência comercial em relação a cada oportunidade. Então, eu pegava o site, jogava no registro BR, certo? Lá no registro BR, se o site fosse .com.br, teria como eu ver lá o nome de quem, ou no nome de quem estava ou havia sido registrado aquele site. Aí eu pegava aquele nome e cruzava com o cartão CNPJ. Lembra do cartão CNPJ? Aqui, ó. Essa informação ela é pública, né? Então, eu cruzava o nome, certo? O nome que havia lá como tendo sido registrado o site e cruzava com o cartão CNPJ. Se os nomes fossem os mesmos, eu, certo, já colocava um asterisco sobre esse nome. Por exemplo, digamos que fosse Roberto. Tem lá Roberto no quadro societário e tinha Roberto também lá como tendo sido responsável, né, de o site ter sido registrado em seu nome, porque isso me trazia um alerta, né, um insight, uma possibilidade de esse Roberto ser alguém com quem fizesse sentido eu conversar, já que o meu serviço, né, era um serviço de assessoria de marketing, por exemplo. Então, esse era o trabalho basicamente que eu fazia. Pegava o site, jogava no registro BR, depois cruzava com o cartão CNPJ. Além disso, eu ia no Instagram da empresa, tá? Do RR Restaurante. Lá no Instagram, se fosse público, eu pesquisava por Roberto e o sobrenome, geralmente. Roberto Pires. Quando eu achava que eu conseguia validar minimamente que era realmente o mesmo Roberto, né? Do cartão CNPJ e no nome de quem? Roberto, né? Que responsável por ter tido o site cadastrado ou registrado no seu nome, eu já pegava o link do Instagram do Roberto e já colava lá no meu CRM, além do que eu começava a seguir o Roberto. Seguir o Roberto. Quando não era público. Quando era público, eu nem começava a seguir. Certo? Eu já deixava só o link lá no meu CRM para quando eu fosse ligar para essa empresa já ter acesso ao Instagram pessoal do Roberto, porque isso iria trazer uma diferença significativa no meu pitch, beleza? Na minha abordagem, né? Que é o grande, digamos assim, desafio que a gente encontra, beleza? Então, fazendo a recapitulação, outbound, a diferença do inbound para o outbound, né? Outbound, aquela pescaria de arpão, mais assertivo, menor volume, mas com baixo custo. Inbound, pescaria de rede, maior volume, mas eu preciso, né, já investir previamente um volume mais considerável. Principais, digamos assim, né, etapas que eu, Rafael, desempenhava para fazer trabalho de prospecção mais assertivo. São três: planejamento.
onde eu vou definir a minha qualidade padrão, segmentação e criação de listas, onde eu vou criar propriamente, né, as listas a partir da definição do ICP, né, do segmento, do nicho, né, vamos falar assim, de várias formas, apesar de não serem sinônimos, mas para ficar claro para o nosso entendimento. Definir que vou prospectar restaurantes, então esse é o meu nicho, certo? Então, eu posso prospectar só regionalmente, localmente, ou posso prospectar a nível Brasil. Aí é uma definição que eu preciso fazer, beleza? Então, definir que eu vou prospectar restaurantes, que esse é o meu nicho, que eu tenho expertise, por exemplo, para fazer um serviço de tráfego para esses negócios. Então, eu vou lá no meu passo 2, segmentação e criação de listas, a partir da ferramenta de automação, boto no Google Maps restaurantes em Recife, pego o link, jogo dentro do Fantabox, ele vai me trazer aquelas listas, e aí uma vez que eu tenho as listas, eu vou passá-las nos filtros da qualidade padrão. Só vai avançar para a etapa, por exemplo, na de pesquisa individual, aquelas 200, né? Por exemplo, aqui, ó, aquelas 200 que atenderam a minha qualidade padrão previamente, beleza? Que eu vou estar empregando energia e tempo em empresas que, digamos, fazem sentido eu estar empregando energia e tempo, beleza? Então, a grosso modo, eu posso colocar assim, né, de maneira geral, esse era o passo a passo que eu, Rafael, me valia para fazer um trabalho de prospecção. Aí chegamos, né? Estamos com as listas prontas. Tem lá 200 empresas, certo? 200 empresas no meu CRM para eu fazer a prospecção de fato, né? É hora do vamos ver, hora de pegar o telefone e ligar. Então, esse é o momento, digamos, mais desafiador da prospecção, nesse trabalho de inteligência comercial, a depender do quanto a gente esteja inseguro, né, em relação à prospecção, a gente até gosta de fazê-lo para que a gente evite ao máximo o momento de pegar o telefone e ligar, mas o fato é que esse momento ele vai chegar, a gente precisa encará-lo, quer nos sintamos preparados ou não, essa é a verdade, né? Quanto mais nós fizermos, mais rápido nós iremos estar prontos, né? O mais prontos nós estaremos, né? É como o Caio Carneiro costuma até dizer, treinar não vende, mas vender treina, beleza? Então, tem lá 200 empresas, o que o Rafael fazia nesse momento, né? O que a gente pode fazer? Eu acho que vou trazer só uma visão aqui um pouco pedagógica, né, para a coisa, que é o seguinte, a gente tem que entender que a nossa prospecção, vou colocar aqui, né, nossa prospecção, que é a ligação propriamente, né, eu poderia trazê-la ou dividi-la aqui né, em alguns momentos. Eu vou colocar aqui o momento 1, colocar aqui Gatekeeper, não sei se é assim que se escreve, mas enfim. Momento 2, né? Colocar o STK. Aí aqui eu venho colocando as etapas propriamente uma vez que eu bato, né? Que seria o que? A apresentação. Aqui eu venho rapó. Eu venho para qualificação. E sexto, é esse aqui. Qualificação e sexto, o agendamento. Claro que aqui é o seguinte, por que eu estou fazendo essa diferenciação, né? Para a gente ter um visual aqui, uma noção panorâmica mesmo, né? Desse processo da prospecção propriamente que costuma ser o mais desafiador e razoável que seja dessa forma. Beleza? É o seguinte, a gente tem que entender que isso vai depender, evidentemente, né, do nicho do segmento que eu vou estar prospectando. Por exemplo, se for um restaurante, talvez se eu for ligar no número público, dificilmente vou bater no decisor, no STK, né, numa pessoa interessada em talvez contratar o meu serviço, em comprar o meu produto, por exemplo. Geralmente eu vou falar com ou um vendedor ou uma recepcionista, é o que nós chamamos de gatekeeper, né? São pessoas que vão estar ali para, digamos, evitar que esse contato chegue até um gerente, chegue até o próprio dono do negócio. Beleza? Então, o primeiro cenário que a gente vai encontrar prático, né?
na prospecção é um cenário de se deparar com a gatekeeper, beleza? Se deparar com a gatekeeper. Então, aqui é um primeiro, uma primeira autoconsciência que a gente precisa ter. A gente precisa entender que a gente vai precisar, que a gente vai ter que desenvolver rápido, formas de contornar, certo? A gatekeeper e acessar quem de fato faz sentido eu preciso conversar com, certo? Para que eu não me frustre. Porque se eu não conseguir contornar a gatekeeper, eu não vou chegar, né, digamos assim, em quem de fato eu preciso chegar, por conseguinte, não vou conseguir trazer o meu pitch e, evidentemente, a minha possibilidade de fechar negócios vai ter sido frustrada no primeiro momento dessa jornada. Então, o primeiro momento é ter consciência de que a maioria dos contatos nesse contexto vão ser feitos para gatekeepers, né? Ou vão se deparar com gatekeepers, pessoas que vão estar ali para impedir que o meu contato chegue até o decisor. E aqui, por que eu fiz essa diferença, né? E vou falar o que eu fazia, tá? Eu tinha um pitch, né? Um pitch para contornar a gatekeeper e, evidentemente, eu tinha outro pitch quando eu batia, né? No decisor. O meu pitch para contornar a gatekeeper era muito simples, de verdade. E na maioria das vezes funcionava, certo? Claro que você precisa ter, digamos, aqui, é como é que eu posso? Você precisa ser corajoso, pronto. Vou resumir dessa forma. Você precisa ter coragem. Sangue frio, certo? Eu estou ligando, e lembre, eu estou já com os nomes lá ó, dos possíveis decisores, das possíveis partes interessadas, né, dos stakeholders, na ponta da língua, por quê? Por conta do meu trabalho de inteligência comercial. Então, eu não vou ligar aleatório, não vou ligar, digamos, né, de maneira aventureira, não vou ligar, não vou cair de paraquedas, não, eu já fiz o meu trabalho de inteligência comercial, eu já fiz, eu sei qual é a empresa, eu sei que ele trabalha com delivery, eu sei que possivelmente é o Ricardo ou o Roberto, por exemplo, que são gerentes ou gestores ou donos do negócio. Então, eu já vou ter essas informações, porque sem elas, aí sim, aí as chances de eu conseguir contornar a gatekeeper vão ser infinitamente menores, beleza? Então, o que eu fazia? Sempre que eu ligava para uma empresa, digamos, vou pegar o exemplo aqui do restaurante RR Restaurante, né? E eu validei lá que um dos decisores possíveis é o Roberto. E eu vou ligar para o RR Restaurantes. E aí eu ligava, ligação, né? Pã. Aí, quando atendi do outro lado, eu, alô, boa tarde, tô precisando falar com o Roberto, por gentileza? Aí a pessoa ia me investigando, né? Quem fala, eu, Rafael. De onde? Da Agroflex. Ou da Vorp Scales, né? Hoje. Nesse tom, eu sempre falava num tom bem tranquilo, certo? Porque aqui é paradoxal. Quanto menos vendedor você parecer ser, mais sucesso você terá nessa etapa da jornada, beleza? Se você deixar parecer que é vendedor, que quer vender algo, você vai perder. Então, não minta, certo? Não minta, mas faça parecer que você não é vendedor. Não deixe transparecer que você é vendedor, beleza? E aí, dependendo também, certo, da gatekeeper, do nicho, você vai se valer muito aqui. Na verdade, aqui não, vai ser aqui. Mas aqui, basicamente, eu me valia disso. Eu tenho ligações gravadas que eu vou fazer um compilado, vocês vão tomando nota aí de tudo que eu estou prometendo aqui, né, para depois vocês cobrarem ali a gente e eu não esquecer de munir vocês dessas informações também, beleza? Para além do conteúdo aqui da aula propriamente. Mas basicamente era assim que eu fazia. Às vezes eu assumi essa postura bem calma, bem séria. Às vezes eu trazia um tom de urgência. Opa, Priscila, tudo bem? Tô precisando falar com o Roberto com certa urgência. Consegue me ajudar, por gentileza? Quando você coloca um me ajudar ali no final, faz diferença, porque você também aciona ali a reciprocidade, né? Você está pedindo ajuda, e as pessoas geralmente não gostam de negar ajuda a alguém, por mais que seja um desconhecido, certo? Tem, inclusive, estava lendo aqui uma ligação recente, agora que eu liguei para uma pessoa de Alagoas, né? Era gatekeeper, eu sabia que era porque era um telefone público, né? Que ela atendeu, opa, tudo bem? Qual é o seu nome? Pá. Eu, pô, o pessoal de Alagoas tem um sotaque muito charmoso. Sempre que eu ligo para alguém de Alagoas, eu sempre faço essa ressalva. A pessoa deu um riso do outro lado, que é outra forma de você contornar. Você ganhou meio que o coração da pessoa, né, da gatekeeper, e em seguida você pede ajuda. Tô precisando falar com a Priscila, você consegue me ajudar, por gentileza e tal. Aí a pessoa já está mais conectada ou se conectou com você, ela te ajuda de bom grado. Então, existem formas. Eu geralmente me valia mais da forma fria,
certo? Da forma de, com muitas aspas, né, de não levar em conta a pessoa ali do outro lado. Eu estou com um objetivo, que é acessar o decisor, ou ter o nome dele, a confirmação do nome dele, eu consigo o contato dele, então eu vou com este objetivo, beleza? Então, ora, em tom mais sério, mais tranquilo, parecendo o menos vendedor possível, ora com um tom mais de urgência, ora com um tom de absurda familiaridade. Opa, meu amigo Roberto tá por aí, tô precisando falar com ele, que você fala Rafael e tal. Pronto. Aí a pessoa na cabeça dela, eu sou familiar e tudo. Se ele não tá lá, ela vai me trazer informações preciosas sobre ele. Não, ele não tá. Qual o horário que geralmente ele costuma estar aí? Que é muito urgente realmente o assunto que eu tô querendo tratar com ele. Aí a pessoa vai me trazendo, beleza? Então é dessa forma. Quando eu supero, que isso aqui, digamos, você passar uma semana, um dia, 2 dias, 5 dias, nesse trabalho de prospecção, você percebe que você vai conseguir contornar gatekeeper, né, de maneira mais rápido. Você vai conseguir contornar gatekeeper, na verdade, de maneira tranquila. Se você fizer isso muitas vezes e for, digamos, identificando qual o teu perfil, né, de vendedor e qual abordagem funciona mais para você. Então, digamos que a gente não esteja mais com esse desafio. Agora a gente já está ligando e batendo no decisor, ou está ligando e conseguindo chegar no decisor, aqui é outro pitch, né, que eu tenho que usar, não é o mesmo pitch da Gatekeeper, né? Então aqui é onde eu usava bastante, quando possível, prova social, muita prova social. Aqui eu usava um gatilho, né, que a gente chama de especificidade, especificidade. Aqui, certo? Basicamente esses dois aqui, prova social e especificidade. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês, que geralmente eu sempre me utilizo desse exemplo, né? Prospectei por um tempo revenda de veículos, eram várias revendas numa mesma avenida aqui de Fortaleza. Na primeira revenda, eu só tinha feito o trabalho de inteligência comercial que eu havia trazido para vocês. Só tinha o nome lá, possíveis donos, certo, do negócio, decisores, tinha acesso ao digital da empresa, tinha acesso à biblioteca de anúncios, tinha dado uma olhada e tudo, tinha feito o trabalho de casa. Então eu liguei para a empresa, certo? Aí quando eu liguei, o cara atendeu, porque tudo bem e tal, já fiz um elogio, né? Fiz um elogio porque eu estava nesse momento aqui, ó, de apresentação, rapó, porque eu bati no decisor. Eu fiz um elogio e tal, aí trouxe algumas provas sociais e especificidades. Só que eu não fui tão feliz, porque foi a primeira empresa dentro da lista, né, que eu havia separado, que eu liguei. Mas eu consegui, a partir dessa empresa, né, saber que, por exemplo, eles estavam com uma empresa lá, que fazia o trabalho, certo, de marketing para eles, perfeito? Então, eu consegui validar essa informação com o gerente geral deles, consegui o nome do cara, né? Inclusive é bastante famoso, né? No meio, consegui o nome dele, validar, porque foi com ele que eu falei, né? O cara foi até amistoso, apesar de acelerado pra caramba. Consegui validar que eles haviam contratado a empresa recentemente, beleza? Então, eu fiz algumas validações. Quando eu liguei para as outras empresas da minha lista, eu já liguei e eu já mencionei essas informações aqui, ó. Por exemplo, liguei para um outro, fulano de tal, tudo bem? Quem fala é Rafael e tal. Cara, primeiramente, né, parabéns aí pelo seu showroom, parabéns por isso e tal. Buscar ali a conexão. E aí eu já trago. Inclusive, cara, tava batendo um papo agora com o fulano de tal, da empresa tal. Eles estão com uma empresa de marketing lá fazendo esse trabalho. O que é que você tem feito aí, irmão, para você potencializar, acelerar aí as suas possibilidades de resultado, acelerar aí os teus canais de vendas, ou potencializar os teus canais de vendas e tal, tudo isso. Então, eu já trazia as informações do primeiro contato com uma prova social, e eu era bem específico, né, em relação à empresa mencionada, ao nome do gerente geral da empresa. Por quê? Porque essa especificidade, para o cara do outro lado que não me conhece, transmite autoridade. Porque ele pensa, ele imagina, pô, o cara conhece, o cara é de segmento, o cara não é um aventureiro, o cara não tá querendo só vender, o cara é estrategista, o cara é entendedor de negócio, entende? Então, essa forma, né, esse meu pitch, na verdade, ele era sempre construído a partir desses dois pontos, prova social e especificidade. Eu procurava ser o mais específico possível quando eu batesse no decisor. E, evidentemente, depois de passar, né, por esses momentos aqui, ó. Porque aqui, digamos que, ó, Gatekeep é, digamos, se fosse uma cena um, né, a cena um, stakeholder, a cena 2 e os demais momentos aqui é os desdobramentos da cena 2. Uma vez que eu bato no stakeholder, né, eu evidentemente me apresento, que é Rafael,
da empresa XPTO, aqui Rafael, da empresa YZ, e eu busco um rapport, busco a conexão, porque aqui é o ponto mais fulcral, né? O ponto mais sensível para a minha prospecção. Eu gerar conexão com ele, beleza? Porque sem isso daqui, o meu processo ele vai ter um pouco mais de desafio caso eu não tenha sucesso com isso. Então, as formas aqui também são inúmeras, né? A gente se vale muito também nesse momento aqui entre o rapport e a apresentação do AIDA, né? Que é ter a atenção do cara, atenção, interesse, desejo e ação. Isso talvez, se vocês não estiverem familiarizados, vocês vão estar cada vez mais, beleza? Então, apresentação, rapport, e aí após isso, né, qualificar propriamente, fazer as perguntas que eu preciso, né, que sejam feitas para eu ter as informações que eu preciso ter e validar se faz sentido nós empregarmos tempo e energia um com o outro, né, para ver se a gente consegue se ajudar mutuamente a prosperar, porque esse é o objetivo do nosso contato, né, entregar um serviço, um produto que transforma a realidade do nosso cliente e faz com que ele possa acelerar, né, o seu negócio ou minimizar os riscos do seu negócio, né, seja qual for a perspectiva, mas esse é o nosso propósito, beleza? Então, era desta maneira que eu encarava a prospecção prática propriamente, beleza? Apresentação, rapport, aí vem para a qualificação e o agendamento propriamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu poderia agregar para vocês, inclusive eu acabei fechando aqui a página do Canva, né? Mas eu acho que era realmente isso. Acho que vocês vão. Deixa eu ver aqui. Plataformas, Phantom Buster. É isso, eu vou ver se eu gravo um vídeo aqui para mandar para vocês. Mas era isso, pessoal. Acho que a aula ficou até um pouco mais longa do que deveria, né? Porque é um assunto que a gente procura resumir ao máximo, mas acaba que é um pouco desafiador. Mas é isso. E aí, estou à disposição aí para vocês nos grupos, né, do Match Sales. Eu, como alguém que compõe aqui essa frente de instrutores, vou colocar dessa forma, né, modestamente, mas estou disponível aí para tirar as dúvidas de vocês em relação a essa aula. Desafiador para mim gravar a aula aqui sem uma audiência, né, aqui para a gente estar interagindo, mas procurei trazer aqui para vocês da maneira mais objetiva. Espero que vocês tenham entendido, né? Se houver dúvidas, vocês podem me acionar aí por intermédio do Anderson, eu acho que dos demais meninos aí que compõem o time do Might 6, que a gente está disponível aqui para continuar ajudando vocês, tá? Forte abraço, a gente vai se ver talvez aí em alguma outra aula ao vivo, né, que a gente vai conseguir empregar a energia necessária e que geralmente é padrão que a gente empregue. Beleza, pessoal? Um forte abraço, Deus abençoe a cada um de vocês e vamos para frente.